Boa noite a todos, amigos, companheiros do canal Evangelho e Vida. Sejam bem-vindos à sala virtual Maria de Nazaré. Vamos neste momento envolver o nosso lar, o nosso ambiente com as vibrações amorosas do nosso Cristo Jesus. E vamos rogar a eles, aos bons espíritos, a nossa Mãe Santíssima, que abençoe a todos nós aqui presentes, a todas as famílias aqui representadas. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí, meu amigo, minha amiga, em seu coração, dentro do seu lar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre tempestades. É muito importante que nós nos atenhamos à realidade da vida, a todas as vicissitudes pelas quais nós passamos e encontramos força de reabilitação física, moral e espiritual. Hoje nós vamos ver, falando sobre as tempestades, nós vamos primeiro fazer uma ligeira leitura do Evangelho de Marcos. É muito importante porque são citações pequeninas e nós vamos ver que essas citações são muito importantes para a nossa reflexão. Nós vamos ler e vamos passar a fazer alguns comentários na noite de hoje. A tempestade acalmada. Naquele dia, ao cair da tarde, lhes disse: passemos para o outro lado do lago. Deixando eles a multidão, levaram-no assim como estava no barco, e estavam com eles outros barcos. E levantou-se grande turbilhão de vento, e as ondas caíram no barco, de modo que já se enchia. E ele, dormindo na popa, ele, Jesus, sobre o travesseiro. E eles o acordaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E cessou o vento e houve grande calmaria. Então lhes perguntou: por que sois tão medrosos? Como ainda não tendes confiança? E eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, nós vamos, neste momento, pedir licença a vocês para que façamos alguns comentários iniciais. As tempestades, nós sabemos, elas existem de fato. E as tempestades, na vida de todos nós, elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, grandes, pequenos, pobres, ricos, crentes e descrentes. Nenhum de nós está imune, isento de estarmos em algum momento de nossas vidas enfrentando tempestades. Mas o que é que nós podemos ver a respeito das tempestades? Nós podemos considerar que, como estamos vendo no texto, as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam quando você, eu, nós menos esperamos, de súbito. É um dia como qualquer outro. Como você vai ao médico fazer um exame de rotina, de repente você sabe que está acometido de uma doença, uma grave enfermidade e quem sabe, talvez até, uma doença, uma enfermidade incurável. Então, a gente fica pensando, as tempestades, elas são também
inadministráveis, porque nós não conseguimos resolvê-las. Elas nos desafiam, elas superam nossa capacidade de gerenciamento. Elas não obedecem ao nosso barco, que então é varrido pela fúria dos ventos, os ventos intempestivos. É isso? E o que é que a gente sabe mais das tempestades? Que as tempestades também, aqui vai uma notícia bastante consoladora, as tempestades também são pedagógicas. Com elas, nós aprendemos muito. Daí é que nós vamos entrar neste momento na pedagogia do Cristo. Então, se elas são pedagógicas, por que Deus permite que em nossas vidas ocorram tempestades? Então, as tempestades, elas não vêm para nos destruir. Elas não vêm para nos punir. Elas vêm de uma forma pedagógica, fortalecer a musculatura da nossa alma. E aí a gente passa a aprender, não só na teoria, a gente passa agora para uma afeição e um momento prático em nossas vidas, um momento experimental. Então, qual é o objetivo de Deus quando Ele nos permite ou permite que a gente fique no olho do furacão? Então, não é para que nos distanciemos de Deus. Vamos prestar atenção. Mas é para nos colocar mais perto de Deus. Esse é um ponto bastante importante que nós vamos considerar na noite de hoje. Então, nós até podemos perder o controle, né? Como nós já dissemos. Só que Deus não perde o controle. Como nos ensina Jesus, Deus está no controle. Jesus está no controle de nossas vidas. Jesus está no controle do mundo, do universo que Ele mesmo criou. Então, não é preciso que tenhamos medo, mas que tenhamos confiança, porque assim Ele vem nos ensinar. Ele está no controle. Deus está no controle de tudo à nossa volta, de todo o universo a que nós pertencemos, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, passemos então a fazer um exame do texto. O texto é muito interessante. Nós já sabemos que na geografia do local, o Mar da Galileia não era um mar, era um lago. Era chamado Lago de Genezaré ou de Tiberíades, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Olha que beleza! Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ladeado pelas montanhas de Golã e do lado ocidental pelas montanhas da Galileia. Então, quando os ventos gelados do Monte Hermon, que tem os seus cumes cobertos de neve, esses ventos gelados descem desse monte e são emparedados pelas montanhas, eles batem na superfície desse lago e mesmo com sol a pino provoca uma perigosa tempestade de vento. Possivelmente acreditamos que tenha sido um ou estes fenômenos de tempestades que ocorreu no Lago de Genezaré, também chamado o Mar da Galileia. Como tantas outras tempestades que os discípulos já haviam enfrentado, porque esse Mar da Galileia era a sua casa, era o seu ambiente doméstico. Mas por que houve medo? Por que houve estas colocações? Vamos prestar atenção, caminhe aqui comigo, porque eu achei bastante interessante esse enfoque da noite de hoje. Esse contexto dessa passagem revela que Jesus passara todo o tempo com seus discípulos a ensinar sobre as parábolas do reino.
Ele já havia antes, Marcos já cita, ensinando sobre as parábolas do reino dos céus, que justamente antecederam esse momento da tempestade. Quando ele entra no barco com seus discípulos e dá uma ordem: passemos para outra margem. Olha, nós estamos aqui diante de um comando psíquico. É um comando crístico. Mas será que os apóstolos conheciam quem estava lhes dirigindo? Será que os apóstolos conheciam de fato aquele que ordenava? Porque o trajeto era: passemos para o outro lado. Observe, isso aqui é bastante sutil. O itinerário era atravessar o mar da Galileia. O itinerário da nossa embarcação é atravessar o mar da vida, quando devemos fazer com extrema confiança, com reconhecido amor, aquele que nos orienta, aquele que dirige essa nossa grande viagem no mundo, na terra, pelo qual nós estamos passando neste momento. Então vamos ver. Aqui nós estamos vendo que a questão não é só ouvir. Nós precisamos de também praticar. E Jesus, neste momento, estava, já que nós estamos colocando a forma pedagógica de aprender também com as tempestades, Jesus estava fazendo um momento de transição, saindo da fala, do ensino, da teoria, para uma aula prática. Uma aula prática em alto mar da Galileia. Uma aula prática onde nós aprendemos na praxis diária a enfrentar tormentos, ventos contrários nesta nossa viagem evolutiva. E o que é preciso, meus irmãos? Nesse treinamento com Cristo, Ele vai nos levar para o epicentro, para o meio da tempestade, da crise, justamente para nos revelar que quando nós chegamos ao nosso limite, Ele age maravilhosamente em nossa história, em nossa vida. É assim que acontece sempre, embora nós não façamos registros significativos. Mas vamos passar a observar e vamos ver que quando nossas forças estão exauridas, nós temos uma renovação para retomar essa viagem no mar da vida. Então, voltando agora ao texto, vamos aqui refletir de forma rápida e objetiva que este texto de Marcos é muito pequenino e ele trata justamente de 3 perguntas. Na primeira pergunta, vocês ouviram que nós fizemos a leitura, os discípulos questionam o mestre de forma intempestiva e até mesmo, eu diria, desrespeitosa porque quando desconhecemos com quem estamos falando, precisamos medir as palavras, pensar nas nossas atitudes internas. Nós estávamos e eles ali estavam tratando com Cristo. No segundo momento, nós vamos ver uma segunda fala que predomina esse texto, que é a fala do mestre aos discípulos. E num terceiro momento nós vamos ver uma fala dos discípulos entre si, eles falando entre eles. Olha que momento e que passagem interessante. Então nós vamos ver que eles estavam desesperados nesse primeiro momento. E eles perguntaram num tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? Não te importa que a tempestade tome conta do nosso barco e acabe com as nossas vidas? Estamos a perigo. Era este o clamor. Então, por que nós temos medo? Por que nós, igualmente com os discípulos, nós temos motivos para nos desesperar? É compreensível
Sim, é bastante compreensível. Os motivos de desespero, primeiro, a ordem de Jesus. Passemos para o outro lado. Como assim? Passemos para o outro lado sabendo da tempestade? Ele não sabia que a tempestade viria? E por que ele nos chama para adiantar a viagem? Se esta viagem era ameaçadora, as nossas vidas físicas, sobretudo. Então veja bem, você ama, olha aqui o questionamento, e obedece. E se eu estou fazendo tudo isso que ele mandou, como é que vem a tempestade? Se eu estou obedecendo o mestre, se eu estou fazendo tudo o que Jesus ordena, olha aí a inquietação. Por que eu sofro? Por que eu passo esses momentos intempestivos na minha vida? Ora, a versão deveria ser essa. Se eu obedeço, se eu cumpro a lei, se eu sigo os mandamentos, na minha vida não deveria haver tempestades. Eu deveria seguir tranquilo esta viagem, não é mesmo? Então esse é um momento porque nós desesperamos. Um segundo motivo, a ordem de Jesus. Passemos para o outro lado, viria como conciliar a urgência da situação com a aparente demora de Jesus. Aí é que está. Jesus dormia. Jesus estava tranquilo e demorou, porque fora preciso acordá-lo e despertar. Então justifica-se nessa nossa vivência ainda egóica, nessa nossa vivência ainda no corpo, porque quem passa por uma tempestade tem pressa. É quando você ora, quando você chora, quando você passa noites insones e o problema não se resolve. E você clama ao Cristo, e você roga a Deus, e você insiste, chora, lamenta, um dia após o outro, e a dor perdura, e a doença continua, e os sofrimentos não cessam. E você tem pressa de chegar. E você tem pressa de respostas dos céus para a sua dor. Então é bastante compreensível. Mas qual seria e qual é neste instante a ação de Jesus? A ação de Jesus vem quando ele acorda, e diz lá o evangelista Marcos: tendo ele acordado, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, cala-te, fica amordaçado. Prestaram atenção? E cessou o vento e houve grande calmaria. Este é o momento alto dessa nossa viagem no grande mar da vida. Então, quando nós chegamos ao nosso limite, todos os recursos de Jesus estão disponíveis, meus amigos. Todos os recursos do Cristo estão disponíveis. Então pergunta Jesus aos discípulos: levanta, desperta e pergunta. Agora nós vamos para um segundo momento da fala do Mestre. Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes confiança? Olha que inquirição profunda, olha que questionamento profundo. Jesus dizia para eles não deveriam ter medo, eles deveriam ter fé. Agora nós nos perguntamos, e eu acredito que nós podemos responder a essa altura de nossas vidas. Porque segundo Jesus e os ensinamentos, eles, os apóstolos, deveriam ter fé e não medo.
Vamos ver aqui, por causa da palavra de Jesus. Ora, Jesus questionou. A palavra de Jesus, quando Jesus fala, ele cumpre. É a palavra, é a orientação de um Cristo. É a orientação de um Cristo. Se o destino era a outra margem, é na outra margem que nós vamos chegar. Se o destino é vencer o mar da vida, é vencendo e navegando, mesmo que os ventos sejam contrários, no exercício da confiança com aquele que nos dirige. Então, eles deveriam ter fé e não medo, por causa também da presença do Cristo. Observe, o Cristo não estava ali na barca, ele não estava ali presentificado em pessoa. Não estava, meus amigos. Não é verdadeiro essa notícia? E por que ter medo quando estamos na companhia de um Cristo? Falta-nos o conhecimento. Falta-nos o conhecimento, faltou a eles, como falta ainda a todos nós, neste momento da nossa vilegiatura carnal. Que Jesus é o Criador do universo. Observem como nós já sabemos, ele é o governador do planeta Terra. Isso não é uma conversa de espíritas, nem de espiritualistas modernos. Também não é uma conversa de pastores, nem de evangélicos. É uma conversa registrada com o testemunho de João Evangelista, no capítulo 1, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada se encontra feito, do que se encontra feito se faria, diz João. Ele fez tudo. Ele criou os ventos, os mares, as terras, as montanhas, os rios, as fontes, as florestas. Ele veio como um espírito maior, o nosso irmão mais velho na experiência encarnatória, em nome de Deus, para criar a ambiência físio-psíquica, terráquea, a fim de que nós, humanos, viéssemos povoar este planeta Terra. Há quem não acredite, mas é bom que a gente verifique em João, no Evangelho, também no versículo 10, estava no mundo de João, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Observe, é importante esse registro. E o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. E diz ainda no versículo 15, João Evangelista, João testemunha a respeito dele e tem clamado dizendo: este era aquele de quem eu disse, o que veio depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. E no versículo 16 ele completa: pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Meus amigos, fica claro, fica registrado para a nossa alegria, para a nossa esperança que o carpinteiro de Nazaré, aquele rabi da Galileia, não era outro senão o Criador do universo. O Criador do universo. E como nós podemos admitir até hoje, jamais a criação poderia derrotar o seu Criador. E veja o que é que ele faz. Ele cala a natureza. Ele silencia e tem poder sobre os elementos da criação, da natureza. Cala o vento em primeiro lugar, que era que estava provocando, e silencia o mar. E foi, como diz os evangelhos, aquela calmaria. Então nós vamos ver que, segundo Jesus, nós precisamos ter fé e não medo.
Por quê? Por causa da paz. A paz que Jesus havia demonstrado naquele mar. Naquela viagem. Ele dormiu. Por que ele dormiu? Ele dormiu porque ele sabia que tudo estava sob controle. Vocês já notaram que quando nós estamos inquietos, ansiosos, nós não dormimos? Quando nós estamos temerosos, descontrolados, nós não conseguimos conciliar o sono? As almas pacíficas e pacificadoras dormem tranquilas. Então, o que é que nós vemos nesta passagem? Que paz não é a ausência de tempestade. Paz é confiança em Deus no meio das tempestades. Será que ficou claro aqui para nós? Eu acredito que sim. Eu acredito que está muito claro. Vamos ver se nós conseguimos perseverar. Que outro motivo eles teriam para ter fé e não ter medo? Qual era o outro motivo? O poder de Jesus. Observe que Marcos reúne 3 episódios que destacam o poder de Jesus. Antes ele vinha conversando sobre o reino dos céus. Entra na barca e faz essa viagem com uma tempestade terrível, ameaçadora, e vence o mar de Genezaré. E chega do outro lado. Então Marcos imediatamente cita que Jesus tem poder sobre as leis da natureza, quando ele cala os ventos, quando ele cala o mar, quando ele silencia e acalma a tempestade. Porque ele é o Espírito que cria, co-criador, em unidade com o Pai. Isto é o que nós estamos aprendendo até hoje e ainda vacilamos na fé. Então, o poder de Jesus sobre os demônios, que são os espíritos imundos. Mais adiante, quando ele desce da barca, ele vai ao encontro do obsidiado Geraseno, que está sob o comando, o condomínio espiritual de 6.000 homens. Legião, nós já explicamos aqui em outros momentos o que é que significa legião. Legião, 6.000 homens, espíritos imundos, e que se dizia, nós somos legião. E ele calou os espíritos imundos, que pediu menos. Não nos afaste aqui, Jesus de Nazaré. Não nos afaste desta ambiência. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. Quando ele ia seguindo depois dessa tempestade, nós já narramos aqui, ele cura a Berenice, uma mulher hemorroída de 32 anos sofrendo fluxo sanguíneo. Então ele autoriza sobre as enfermidades. Jesus tem poder sobre a morte quando ele ressuscita a filha de Jairo. Porque imediatamente a cura de Berenice, ele é chamado para curar e ressuscitar a filha de Jairo. Talita, cumi. Menina, levanta, levanta. Aqui quem fala é o Senhor da vida. Aqui quem vos fala é o Cristo, que tem poder sobre a morte, sobre as doenças, sobre todos os espíritos imundos, sobre todas as leis e fenômenos da natureza. E mesmo assim, meus amigos, nós não cremos de fato. E mesmo assim, nós vacilamos. Jesus tem toda a autoridade. Finalmente, meus amigos, os discípulos se reúnem e fazem a última pergunta. Só que agora, eles não perguntam nem desafiam Cristo. Eles vêm maravilhados, como diz Lucas, eles se maravilharam. E disseram uns para os outros: quem é este que cala os ventos
e que acalma as tempestades. E aí nós vamos perceber que a tempestade veio e ela vem também em nossas vidas apenas com um propósito experimental, pedagógico, de aprendizagem, para aqueles discípulos tivessem uma noção de que aquele Jesus que vem ensinar as verdades do reino é o Jesus que tem o poder de agir em nossas vidas e nos livrar de todos os perigos da nossa existência. É este o Cristo. E para isto é preciso que passemos por esses momentos de experimentação, de fidelidade ao amor de Deus, ao amor do nosso Cristo Jesus. Para que aqueles discípulos tivessem uma visão mais ampliada da grandeza de Deus e daquele Jesus que eles ainda desconheciam, como nós ainda o desconhecemos. O resultado foi admiração. Temendo, diz lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 25, maravilharam-se dizendo uns aos outros. E como em outra experiência de tempestade, eles os adoraram e disseram: verdadeiramente és Filho de Deus. E nós continuamos ainda, meus amigos, perguntando para todos nós, para o nosso íntimo e a nossa intimidade insegura de cristãos que ainda não estamos renovados na fé. Que é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Hoje nós já podemos dizer: este é aquele que em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo tem sempre plena comunhão excelsa, antes mesmo que o universo fosse criado, em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai. Este é aquele que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, o governador do planeta Terra. Quem é este? Este é aquele que da plenitude dos tempos veio ao mundo, nascido de mulher, numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Este, meus amigos, é aquele que andou por toda a parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos, levantando os coxos aleijados, purificando os leprosos e ressuscitando o Mestre. E nós ainda perguntamos: quem é este? Quem é este? Este é aquele que matou a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e de onde intercede por nós. Quem é este? Este é o nosso Salvador Jesus Cristo. Este é o único que pode acalmar, asserenar as tempestades de nossa alma. Este é Jesus. Meus amigos, que assim seja. Neste momento, eu vos convido a fazermos uma oração do fundo de nossas almas. Senhor, abriga-nos em nosso seio, em nossa casa, em nosso ambiente doméstico. Senhor, guia-nos pelo mar da vida e nos liberta de todas as tempestades visíveis e invisíveis aos nossos olhos físicos. Porque ainda existe em torno de nós, Senhor, perigos invisíveis. Faz com que nossas almas se asserenem e que o nosso coração sinta-se tranquilo diante da vossa presença amorosa, forte
e verdadeira, em nós e por nós. Intercede sempre em nosso favor, Mestre amado, Mestre de nossas vidas, Jesus de Nazaré. Que assim seja para todo o sempre. Paz e bênçãos de luz em seu lar, em nossos lares, em nossas vidas. O poder da fé. José Soares Cardoso. O barco de Simão singrava lento o mar da Galileia, quando o vento furioso agitou seu braço enorme, desaba impiedosa a tempestade. Dos discípulos é grande a ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente. A água invadiu tudo de repente e o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O Rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudiu o mar neste momento, vos atemorizou? Acaso a vossa fé tão pequena, que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz severa e justa, e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como por encanto, e a tempestade de geral espanto então desaparece. Quem será este a cuja voz o vento tornasse fraco e manso de momento, como por nós foi nesse instante visto? Calam-se todos, logo pressentiram, só fariam por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. Ainda agora a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé.